Se a sua empresa tem mais de um sócio e você ainda não tem um acordo de sócios, você já tem um problema, só não sabe qual é ainda. Eu me chamo Lucas Mantovani, sou sócio e cofundador da Safe, sou advogado e especialista em empresas de tecnologia, em startups, e nesses últimos 7 anos de advocacia eu já vi muitos problemas originados de relações societárias mal estabelecidas, mal cuidadas. E o primeiro cuidado que toda sociedade empresarial precisa ter é nos termos da sociedade. Quais são os combinados? Quais são as formalizações, as expectativas? O que cada um vai fazer? Como é que as coisas vão funcionar? E esses problemas que acontecem em sociedades causam não apenas dor de cabeça para os sócios, mas podem repercutir na vida pessoal, familiar, patrimonial e, é claro, pode levar a empresa à ruína. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho, não necessariamente sobre o acordo de sócios em si, mas sobre qual é o momento adequado para você pensar em acordo de sócio, para que você possa olhar para o seu negócio e identificar se você está no estágio de maturidade de empresa que exige um documento dessa natureza, que exige esse nível de governança. Mas antes de você continuar nesse vídeo, eu te peço para você se inscrever no canal, para poder receber mais vídeos como este, para poder acompanhar conteúdos ricos para empresários, para empreendedores, para quem está à frente de negócios. Nossos conteúdos aqui todos são muito direcionados para você poder cuidar da sua empresa, da longevidade do seu negócio, da proteção do seu caixa, porque esse é o propósito da Safe, não apenas com os conteúdos, mas através dos nossos serviços. Inclusive deixamos um presentinho para você aqui embaixo, um guia que você pode fazer o download gratuitamente para começar a cuidar da sociedade aí na sua empresa. Para falar desse assunto, pessoal, é muito importante fazer algumas definições que começam pela natureza ou pelo estágio de maturidade da sua empresa, o momento do seu negócio. Passa pela natureza também do seu CNPJ. Então, se você abriu, por exemplo, uma sociedade unipessoal, onde é só você como sócio, você potencialmente não precisa de um acordo de sócio, afinal de contas é só você. Existem exceções? Existem. Vou dar um exemplo muito simples. Você tem uma sociedade unipessoal, é só você como sócio. Mas você está trazendo ali uma das pessoas mais importantes da sua equipe para figurar como um sócio através de um contrato de vesting, por exemplo. Nesse tipo de relação, o contrato de vesting vai estabelecer regras muito claras de participação, de tomada de decisão, de envolvimento daquela pessoa na sociedade. Mas em alguns momentos pode sim ser interessante formalizar também um acordo de sócios que aquela pessoa também pode se vincular, ainda que ela não esteja no contrato social da sua empresa. Então existem exceções, mas via de regra, se é só você como sócio, você não precisa de um acordo de sócio. Se você passa a ter um sócio, é bem comum que você comece a ter decisões tomadas em conjunto, ainda que seja um sócio minoritário. E aí é nessas decisões, é nesses alinhamentos, nessa expectativa, na definição de papéis, se você trouxe alguém ainda que minoritário para ser o seu sócio, ou você que está vendo esse vídeo é o sócio minoritário, você potencialmente entende que existem papéis, responsabilidades que devem ser definidos entre vocês para evitar conflito no dia a dia da operação. Para que você, na hora de resolver um problema, na hora de lidar com um caso concreto, com um cliente, com um colaborador, com uma decisão mais relevante que tem impacto para o futuro do negócio, você não tenha potenciais divergências posteriores à decisão que vão impactar a confiança entre vocês. Então, independente do seu tamanho dentro da sociedade, da quantidade de participação que você detém, se você tem um sócio, você está no contrato social, eu recomendo fortemente que você comece a olhar para a necessidade de um acordo de sócio. Então, via de regra, o padrão é, se você tem mais de um sócio, o acordo de sócios é um documento muito relevante. Mas eu compreendo a realidade das empresas do Brasil e é difícil eu como advogado, assim, do ponto de vista técnico, sempre vou recomendar o acordo de sócios, mas a gente sabe que na prática, muitas empresas, especialmente no mercado de tecnologia, mercado digital, as empresas que aproveitaram essa onda de digitalização do Brasil, começaram muito ao modo empreendedor, que é desbravando, que é executando. O empreendedor geralmente ele tem uma característica de criar, executar muito maior do que até mesmo de planejar. Mas naturalmente esse momento de empresa mais prematuro muitas vezes vai dispensar a necessidade de um acordo de sócio. Não é que não seja importante ter combinados, você precisa ter alinhamento de expectativa desde o primeiro dia de sociedade. O que eu estou dizendo para você é que muitas vezes, se você está nessa etapa mais prematura da sociedade, você não precisa de um documento tão robusto como um acordo de sócio. Por padrão, eu sempre vou recomendar que você tenha,
Mas eu entendo a realidade das empresas, eu sei que muitas vezes você não tem orçamento para contratar um acordo de sócio, você não tem como investir nisso, você muitas vezes ainda não tem maturidade para tomada de decisão, para definir de fato, né, o que importa dentro da sociedade. Então, nesses casos, a gente recomenda que você formalize com outro documento, que também é importante, mas ele é um pouco mais objetivo, um pouco mais enxuto. Ele é mais adequado ao momento de empresas pré-operacionais, empresas que ainda estão se validando, estão desenvolvendo um modelo de negócio, ainda não foram a mercado, sabe? Não começaram a se relacionar com muita intensidade com o mercado, seja clientes, seja fornecedores, seja colaboradores. Nesses casos, existe um documento que se chama Memorando de Entendimentos, e ele é como se fosse uma carta que você escreve com o seu sócio, vocês vão escrever ali, basicamente definindo o que cada um vai fazer, o que cada um vai contribuir para a sociedade em termos financeiros, em termos de tempo de dedicação. Isso é muito importante porque gera desalinhamento, tá? A propriedade intelectual, você precisa se preocupar com isso desde esse primeiro momento, porque se você traz um sócio que o conhecimento dele é muito relevante para a sua empresa funcionar e ele começa a compartilhar esse conhecimento para fazer as coisas acontecerem, numa eventual divergência ele pode sair e querer levar com ele aquilo que ele criou. Afinal de contas é dele por natureza, ainda que ele tenha compartilhado com a empresa. Então é bom ter um termo, um documento definindo que a propriedade intelectual é transferida para a empresa. Então o memorando de entendimentos ele dá conta do recado, ele estabelece boas regras de convivência entre os sócios nessa etapa mais pré-operacional. Mas à medida que você vai se desenvolvendo como empresa, você vai se relacionando com o mercado, você precisa olhar para aspectos um pouco mais relevantes de uma sociedade, aspectos que vão trazer um pouco mais de solidez para o seu negócio. Se você já chegou nessa etapa onde a sua empresa saiu do pré-operacional e aí ela começa a tracionar, ela começa a ter os primeiros clientes, começa a ter os primeiros fornecedores de serviço, você começa a fazer contratações, e lembre-se, você tem pelo menos um sócio adicional, né? Não considere aqui o cenário onde você sozinho está tocando a empresa. Se você tem mais de um sócio, que é o primeiro requisito que a gente falou lá atrás, e aí você tem esse momento já de começar a tracionar, você já começa a perceber a necessidade de trazer um pouco mais de regras para a sua sociedade. Você vai perceber que existem decisões que precisam ser melhor definidas sobre a quem compete tomar a decisão, como é que essas decisões devem ser tomadas no dia a dia, quais são as hipóteses onde um sócio pode tomar uma decisão sozinho, sem precisar consultar o outro, tá? E aí, nesse momento, o acordo de sócios começa a fazer mais sentido. Se você já tem receita, se você já tem ou mesmo investimento pessoal, ou um investidor externo, se você tem recursos, já vale a pena fazer um investimento no acordo de sócios, ainda que seja um acordo de sócios mais enxuto, mais preliminar. Mas ele vai trazer um pouco mais de robustez do que o próprio memorando, porque o acordo de sócios trata de cláusulas de saída de sócios, trata de hipóteses como tag along, drag along, trata de hipóteses onde o investidor vem de fora para entrar na sua sociedade, trata de como vai se dar o investimento na empresa numa eventual necessidade futura de aportes ou de aumento de capital. São todas cláusulas que trazem mais segurança para a sociedade e que nesse momento, ainda que seja um momento onde você, como fundador, você e seu sócio estão tracionando, né? Vocês estão como fundadores guiando o processo de crescimento da empresa, é importante já olhar para esse aspecto. Eu costumo brincar, inclusive, nesse momento em específico, que a sociedade ela é a primeira pessoa que você tem que convencer de que o negócio vai dar certo é o seu sócio. Porque se vocês dois não estiverem bem convencidos de que vai dar certo, a chance de dar errado é muito grande. Então, o primeiro relacionamento, o primeiro negócio que acontece numa empresa é o negócio entre os sócios. Não é com um cliente, não é com um fornecedor, não é com um colaborador, não é com um investidor, é entre os sócios. Portanto, assim como você, quando vai fechar um contrato com o cliente, você tem que formalizar esse contrato, a gente pode falar disso no segundo momento, você precisa formalizar com o seu sócio esse negócio que você está fazendo com ele. E o contrato social não é suficiente para isso. O contrato social é um documento muito padrão, tanto é que tem muitos contadores que fazem contrato social. Ou seja, nem é um advogado que está cuidando disso. Você vai confiar o futuro da sua empresa, da sua sociedade, nas mãos de um profissional que não tem o conhecimento necessário para fazer um documento de natureza societária, sem prejuízo dos contadores que fazem contratos sociais, tá, pessoal? A gente sabe, os meus colegas contadores aí sabem que o contrato social é um documento muito padrão. Ele é um documento de certidão de nascimento da empresa.
Então ele pode sim ser padrão, mais enxuto, mais objetivo, seguindo só o que a junta comercial exige. Então ele não tem o escopo de ser um documento de governança societária. O acordo de sócio, sim. Então aí você avança para esse estágio de maturidade, onde se faz necessário um documento um pouco mais arrojado para estabelecer as regras entre vocês. Então, falando aqui dos momentos de você aportar na sua empresa ou colocar um acordo de sócios ali que estabeleça regras de entrada de capital para os sócios, a gente já mencionou a hipótese onde os próprios sócios têm que fazer investimentos. É natural uma empresa que começa não tem dinheiro, quem coloca dinheiro são sócios, e aí o documento, tanto o memorando de entendimentos, numa etapa pré-operacional, quanto o acordo de sócios vai estabelecer regras para isso. Mas existem formas de você buscar capital no mercado, especialmente no mercado de tecnologia, que vai envolver relações de natureza societária. Eu não estou falando aqui necessariamente de trazer um novo sócio, mas, por exemplo, quando você vai captar um investimento no mercado de venture capital, um investimento anjo, um investidor que vai entrar ali para aportar algum dinheiro com o objetivo de, no futuro, ter uma participação societária, ter um envolvimento no negócio, esse tipo de investimento ele tem característica societária. Porque o investimento anjo, por exemplo, eu vou pegar esse exemplo do investidor anjo. Ainda que ele não seja sócio, é muito importante deixar isso claro, investidor não é sócio. Investidor é investidor. Ele não tem o skin the game, ele não tem a pele em risco, o risco empresarial que o sócio que está lá no contrato social tem. E ele nem deve ter. O tipo de risco que o investidor assume é outro. É um risco de capital, não é um risco de negócio. Então, investidor é investidor, sócio é sócio. Mas a relação entre investidores, sócios e investidor e empresa é de natureza societária. O mútuo conversível, que é o documento que a gente mais usa no Brasil para formalizar investimentos anjo, ele tem características societárias, porque, como o próprio nome diz, mútuo conversível. A conversibilidade é uma conversibilidade daquele empréstimo, daquele dinheiro, em participação societária. Portanto, é um documento de natureza societária, ainda que ele não seja sócio. Entendem? Eu quero deixar isso bem claro porque isso é importante. E por que eu estou trazendo isso aqui para a mesa? Porque se você vai captar investimento, se você vai trazer algum sócio que vai trazer um know-how, vai trazer uma mídia, hoje ficou muito comum, né? O Media for Equity, você dá uma participação futura para alguém que vai trazer mídia para você, vai reduzir o seu custo de aquisição de clientes, vai ajudar a sua marca a se expandir. No mercado dos influenciadores isso ficou muito comum. Então, esse tipo de relação, ainda que não seja um sócio que está entrando necessariamente, que está assumindo posição de decisão dentro da companhia, é um documento, é uma relação de natureza societária. E por isso, além dos documentos e contratos que você faz com essas pessoas, o acordo de sócio se torna um documento ainda mais importante. Porque ele, para além do aspecto de estabelecer as regras de boa convivência entre os sócios, ele vai blindar a sociedade em relação a esses eventos externos que envolvem negociações societárias, como é o investimento. Então, nessa hipótese, se você ainda não tem um acordo de sócio, se faz muito necessário investir num bom acordo de sócio para a sua empresa. Para a gente ir para os finalmente aqui do nosso vídeo, existe uma etapa também que vai ser uma red flag, que vai levantar a bandeirinha vermelha de que você deve investir num acordo de sócios para a sua empresa, para a sua sociedade, que é quando determinados acontecimentos começam a acontecer. Vou usar uma redundância proposital para aumentar a entonação e a importância desse tema. Quando esses acontecimentos começam a acontecer, você deve investir no acordo de sócio. Que acontecimentos são esses? Alguém sócio que eventualmente começa a cogitar sair da sociedade, ou ele começa a se dedicar a um projeto paralelo, ou eventualmente vocês têm uma primeira desavença que não se resolve de mútuo acordo, vocês ficam ainda, vocês até tomam uma decisão no final das contas, mas não tá, sabe, aquela decisão que foi tomada de um jeito meio estranho. E não é que a sociedade, todo mundo tem que estar unânime o tempo todo. Decisões diferentes vão ser tomadas, só que quando você tem um acordo de sócios, você tem um documento que blinda essas decisões. Você estabelece as regras previamente. Quando você não tem um acordo de sócios, essas decisões, onde um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro, ainda que vocês escolham um dos caminhos, vão gerar atrito, vão quebrar a confiança. E em sociedades, para empresas que têm esse momento, né, uma sociedade que está começando, uma empresa que está se tracionando, principalmente sociedades limitadas, as famosas LTDAs, são sociedades de confiança. Você precisa ter confiança entre os sócios para funcionar. E quando essa confiança começa a ser abalada, você talvez tenha uma necessidade
cada vez mais urgente de fazer um bom acordo de sócios. Quando o investimento precisa ser feito pelos sócios, quando um sócio começa a querer tirar dinheiro da empresa mais do que um outro, quando um quer fazer um determinado investimento, o outro não quer. Essas situações vão gerando atritos que podem potencialmente virar uma disputa futura societária. E aí você precisa ter um bom acordo de sócios que vai reger essa disputa. Mais uma vez, acordo de sócios, a gente espera nunca precisar usar ele na prática, né? De você ter que pegar o acordo e esfregar na cara do seu sócio o acordo de sócio. Espera não fazer isso. Mas se você precisar de um acordo de sócio, é importante que você tenha. Se você não tiver, vai ficar muito mais difícil. E é aí que as sociedades começam a ruir. E acordo de sócios, ele começa sempre com conversas difíceis, conversas sensíveis, delicadas. Você e seus sócios precisam conversar sobre pontos que são importantes, como, por exemplo, um assunto muito simples, a expectativa em relação ao futuro da empresa. Às vezes um sócio quer deixar a empresa de herança para os filhos, para os sucessores. O outro sócio quer fazer um M&A, ele quer vender, ele não quer ficar para sempre na empresa. Percebe que como essa decisão a respeito do futuro da empresa precisa ser alinhada desde o início, porque senão em algum momento isso vai gerar um atrito? Imagina que um sócio ele tem um perfil mais agressivo, ele quer mercado, ele quer tomar mais risco, mas ele é solteiro, ele pode tomar mais risco. O outro sócio ele é casado, tem 2 filhos e a mulher está desempregada. Aí você imagina a situação. Perceba que a cosmovisão de cada um dos sócios vai impactar o dia a dia deles, vai impactar a direção que eles querem dar para a empresa. E aí tudo isso, quando não está bem estabelecido dentro do acordo de sócios, de como as coisas vão funcionar, como as decisões serão tomadas, isso vai gerando atritos, isso vai gerando ruídos que vão repercutir de forma negativa para a sociedade, vão quebrar a confiança, vão virar discussões e que se não tiver um bom documento estabelecendo qual que é o fim dessa discussão, que seja a saída de um sócio. Não tem problema o sócio sair, mas é bom ter um acordo que diga como ele vai sair. Como é que vai se dar o pagamento da parte dele? Ele sai com tudo que ele tem direito? Ele sai com uma parte? Existe alguma cláusula de desconto para uma saída antecipada? Tem alguma cláusula de lock-up, que se ele sair antes de um prazo específico, ele vai sair perdendo participação? Tem direito de preferência, ele tem que vender para os sócios que estão ficando? Percebe como existem várias regras de governança que é só um documento societário, como acordo de sócios, que vai dizer como deve ser feito? Então, esse momento onde situações como essa vão acontecer, deve acender uma red flag aí na sua cabeça para você começar a priorizar acordo de sócios aí na sua sociedade. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque já tem bastante tempo que eu estou falando. Eu espero que você tenha compreendido aí os momentos onde o acordo de sócios se faz necessário. Eu não sou hipócrita de dizer que todo mundo precisa de acordo de sócios. Existem empresas que, dependendo do momento de maturidade, não vão precisar. É importante ter alinhamento, é importante formalizar minimamente, mas um acordo de sócios é um documento mais robusto, é um documento mais de governança. Mas o quanto antes você puder fazer, faça. A recomendação geral é essa. Sempre tente acelerar o máximo possível o investimento no acordo de sócios, porque você pode colher bons frutos desse tipo de investimento. Para começar, baixe o guia que está aqui embaixo, está na descrição, o link, é só você acessar, clica no link aí para você poder ter acesso ao nosso guia ali que a gente preparou para vocês. Faça bom uso disso, comece a ter conversas difíceis com seus sócios, e se você quiser que a nossa equipe aqui na Safe cuide disso para você, é só entrar em contato com o nosso time também nos contatos que estão aqui embaixo. Vai ser um grande prazer contribuir com o seu negócio, com a sua sociedade e viabilizar a longevidade da sua empresa, a proteção do seu patrimônio e a blindagem da sua sociedade. Conte com a gente aqui na Safe, se inscreve no nosso canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. E não deixa de curtir também para chegar para mais pessoas. Até lá, pessoal!